Nessa aula 5, a gente vai editar uma fotografia de moda de um ensaio externo, com o objetivo, tentar editar essa foto só no Lightroom. Então aqui a gente vai tratar luz e sombra, textura e cor. O que a gente tem que pensar aqui? A gente não pode fazer uma edição muito fantasiosa. A gente tem que manter, principalmente, o vestido com as características naturais dele. Olhando para essa imagem aqui, em primeiro momento, o que eu consigo perceber? Tá com um bom balanço de branco, porém a exposição dela tá um pouquinho para cima, tá um pouquinho super exposta, né? Então eu tenho que pegar o slider da exposição e trazer ele um pouquinho para baixo. Aqui ela ficou um pouco subexposta, mas eu gosto de começar esse tratamento dessa forma, deixando a imagem um pouquinho mais subexposta. Ainda de encontro com aquela técnica de esvaziar a fotografia para depois preencher ela manualmente, com contraste, com cor, enfim, eu vou baixar o contraste bastante dessa imagem aqui. Das externas eu costumo baixar bastante, menos 50, vou para menos 60 até. Legal. Agora eu vou começar meu tratamento aqui pelos brancos. Seguro o Alt, clico e vou puxando até alguma coisa estourar. Ó, estourou ali em cima, então eu volto. Não vou deixar estourar. Aqui no realce, agora eu vou no olho. O meu objetivo é voltar o céu ali em cima, ó. Vamos agora para os pretos. Segurando o Alt, vou voltar aqui até eu ver que estourou. Ali é uma área da fotografia que já é sombra. Não vou me preocupar muito porque agora aqui na parte de sombra eu consigo voltar um pouquinho. Legal, agora eu já tenho uma fotografia bem flat aqui. Não tenho nada com muita luz e não tenho nada com muita sombra. Saturação, menos 25. Vibração, 50. Aqui é sempre o dobro. O que eu tiro de saturação, eu coloco o dobro de vibração. Aqui parece que encaixou bem. Vou fechar o painel básico e vou para o painel de detalhe. A gente vai acrescentar aqui da mesma maneira que a gente fez nas outras imagens. 75 de intensidade e a máscara segurando o Alt, eu vou arrastando o slider aqui até eu ter nitidez só onde eu preciso ter. Resolveu. Redução de ruído aqui. Vai para 20. Fechei painel de detalhe, eu vou agora para o painel de calibração. Começando pelo slider do azul primário, eu vou saturar um pouquinho esse azul para devolver a cor para a fotografia, né? E vou caminhar com o slider da Matiz um pouquinho para a esquerda aqui. Eu vou esquentar um pouquinho essa foto. Menos 20. Ficou legal. Depois disso, eu vou aqui para o slider da Matiz do vermelho primário. Eu vou carregar ele um pouquinho para a direita para compensar o quanto eu mexi para a esquerda aqui no azul primário. E vou puxar a saturação do vermelho um pouquinho para baixo aqui. Saí disso, estou aqui, mas estou continuando a edição ainda. Eu não terminei ainda essa edição. Vamos lá agora trabalhar a curva de tons, a curva de pontos, né? Então, eu vou segurar o Alt, vou criar aqui 3 pontinhos. E agora eu vou começar a dar contraste, dar peso para a minha imagem. Vou começar aqui pelo centro da curva na área da exposição. Vou jogar um pouquinho para cima e vou sentindo no olho ali o que está acontecendo. Legal, resolvi aqui. Agora aqui, ó, vamos trabalhar as altas luzes. Dá até para puxar um pouquinho mais aqui. Mexer na saída de preto. Na saída de branco, aumentar um pouquinho o contraste. Tá ficando legal, hein? Tá ficando bem legal isso daqui. Vamos ver um antes e depois? Antes e depois, antes e depois. Bem massa, né? Agora, vamos trabalhar aqui a curva RGB. O vermelho, o verde e o azul. Começando pelo azul, eu vou criar 3 pontos aqui nessa curva. E o que eu quero fazer aqui nessa hora, né? Nessa hora eu vou começar a colorir minha fotografia com um pouco mais de estilo. Então, se eu puxar aqui para baixo, eu vou dar um banhinho de amarelinho aqui na fotografia, assim como se eu puxar esse outro slider aqui. Você vê que começa a combinar com o lugar, né? Fica uma coisa mais vintage e tal, fica bem legal. Só que aqui a saída da cor, a saída do azul, eu vou puxá-la um pouquinho para cima aqui também. A sombra aqui, ó, eu começo a atingir ela, né?
Vamos ver um antes e depois. Olha aqui o que a gente está fazendo com a imagem já. Legal, né? E aqui eu vou puxar um pouquinho o meio da curva para cima aqui, ó. Eu vou tingir um pouquinho de verde a imagem. Lembrando que depois eu tenho vermelho para alterar ainda, né? E vou puxar também um pouquinho verde aqui, ó. Quando a gente olha agora, a gente fala assim, putz, a imagem está muito verde, né? Esses ajustes, eles são sempre pequenos. Eu não preciso mexer muito nisso daqui, né? Eu tenho que fazer ajustes, são detalhes, sempre pensando que uma cor vai completar a outra. Então agora, no slider do meio aqui, ó, eu vou subir o vermelho um pouquinho só para cima. Olha lá que legal, como já ficou mais fina a fotografia, né? Ficou muito massa isso daqui. E aqui, ó, eu vou jogar um pouquinho de vermelho na sombra também. Resolvi. E quem sabe puxar aqui em cima as altas luzes, vou puxar um pouquinho para baixo. Olha que legal que ficou, sem o ajuste de curva, com o ajuste de curva. Ficou bonito, né? E agora vamos evoluir esse tratamento aqui para a gente começar a trabalhar as cores. Lembra que a gente tirou aqui a saturação para a gente ter mais autonomia de mexer essa saturação aqui no HSL? É isso que a gente vai fazer agora aqui, tá? Então eu vou começar pelo amarelo. Normalmente, essas fotos de influencer, de blogueira, de moda, costuma-se tirar um pouco do amarelo. Vamos ver o que acontece na hora que eu tiro o amarelo, ó. Aqui com amarelo, aqui sem amarelo. Vamos ver antes e depois? Veja só o efeito que a gente tem. E eu também vou subir um pouquinho o slider da luminância do amarelo. Então eu dessaturo um pouco e jogo luz. Eu acabo ganhando um pouco de crocância na fotografia. E aqui na matiz eu vou deixar como tá. Agora eu vou para a pele. Vamos baixar um pouquinho a luminância. Olha o rosto dela. Aqui está um pouco estourado. Eu vou baixando, eu vou trazendo cor. E eu vou saturar um pouquinho também. Ficou legal, né? A gente ganhou também a arquitetura aqui. Tá bem interessante. E vamos ver o vermelho, onde que ele influencia. Praticamente pele da modelo e rosto. Então saturei um pouquinho ali e trouxe um pouquinho o slider da luminância para baixo. Vamos jogar um pouquinho de verde, de luminância de verde também. Ó, eu tô mexendo em alguns pontinhos da grama ali. Trouxe para cima e um pouquinho para baixo aqui na saturação e está resolvido. E agora aqui a gente vai mexer no azul, para mexer um pouquinho no céu ali, ó. Eu posso clarear o céu ou eu posso escurecer ele. Eu vou deixar um pouquinho a matiz mais para a esquerda, saturar um pouquinho e baixar um pouquinho a luminância aqui. Olha que legal que ficou. E o azul piscina também vai mexer lá no céu, então eu vou levar a luminância dele para cima, para que também o céu não roube tanto a cena. Fechou aqui. Na tonalização dividida, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a saturação no 10. E aí, ó, a foto ficou muito avermelhada, né? Eu vou andar um pouquinho com o slider aqui. Talvez aqui no 15, e aí eu vou baixar a saturação só para eu dar um banhinho aqui, ó, de vermelhinho na fotografia. E na sombra eu vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar 10 aqui. Beleza, achei um ponto e aí eu volto aqui para 3, para 5, para 4, enfim. Antes e depois, veio muita sombra, vou deixar 2 e aqui vou deixar 2 também. Antes e depois. Legal, funcionou bem. Posso considerar que a fotografia ela tá pronta, né? Eu só vou voltar aqui no painel básico porque eu quero colocar um pouquinho de claridade e vou jogar um pouquinho mais de branco. Então a gente resolveu essa fotografia só no Lightroom. Cara, e ficou uma bela foto, né? Maquiagem tá boa, não preciso ficar tratando pele, não preciso me preocupar com muita coisa. Se eu quiser ainda aqui no Lightroom melhorar um pouquinho, aí eu vou entrar aqui nos ajustes isolados. Por exemplo, eu tenho aqui essa porta, né? Uma porta aqui em cima tá aberta, a outra porta tá fechada. Isso daqui não é legal. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui no Brush, selecionar ele. Eu vou apertar a tecla O, que é o atalho,
para eu ver aonde que eu estou aplicando essa máscara. Você está vendo que onde eu passo o pincel ele pinta de vermelho. Se eu aperto o O, ele desliga isso, eu vou passando e eu não sei aonde tá passando. Então eu vou ativar isso com a tecla O. E vou pintar aqui, ó, toda essa área da imagem, toda essa área onde eu tenho a porta, certo? Eu vou pintando ali com cuidado para não invadir aonde tem tijolo, para não invadir a cabeça da modelo ali e tal. E vou pintando, ó. Tá resolvido. Aperto o O. Agora aqui eu dou um duplo clique em efeito, porque eu limpo a maneira que tava o pincel. E aí, ó, eu vou escurecendo ele aqui até eu deixar os dois iguais. Notei que aqui tá mal passado o pincel, então eu volto com um pincel menorzinho, colchete aberto, colchete fechado, eu consigo alterar o tamanho do pincel. E aqui agora sim eu tenho minha fotografia finalizada. Não preciso levar ela para o Photoshop, né? A gente conseguiu resolver tudo aqui no Lightroom, ficou perfeito.